Deixei o meu amado Brasil. Brasileiros fogem da ditadura brasileira. O meu exílio nos Estados Unidos. Mais um grande brasileiro patriota foge do Brasil para ter a sua residência nos Estados Unidos. Eleições dos Estados Unidos, a clã Kennedy e ação. O que significa agora a candidatura do Robert Kennedy Jr. para as eleições americanas? Isso é bom para o loirão? Isso é bom para o Biden? Ou realmente existe uma possibilidade de uma terceira via nos Estados Unidos? É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Quem é o próximo? Porque já temos vários exemplos de brasileiros exilados aqui nos Estados Unidos. Temos Paulo Figueiredo, temos o Alan dos Santos, temos o Constantino, e agora nós temos mais uma pessoa que está aqui exilada, com medo da ditadura no Brasil. A pergunta é quando que isso vai parar? Quando vamos parar com essa perseguição que existe no Brasil? Vamos bater um papo sobre isso agora. Compartilhe com seus amigos, manda o seu joinha e vamos lá. Meu exílio nos Estados Unidos. Juíza Ludmila Lins Grilo deixa o Brasil. A magistrada foi investigada por criticar o Supremo. Juíza Ludmila Lins Grilo anunciou nesta quarta-feira 3 que está exilada nos Estados Unidos há 2 anos. A magistrada foi investigada por criticar o Supremo Tribunal Federal. A justiça aposentou compulsoriamente. A razão foi a juíza haver opinado sobre denúncias sem provas do caso de blá 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 blá. Banida pelo STF de redes sociais como Twitter, a juíza divulgou em seu perfil nos Locals que manteve sua moradia nos Estados Unidos em segredo por mais de 1 ano, porque precisava organizar alguns documentos. O Locals é uma rede social mais recente e menos conhecida, que promete preservar a liberdade de expressão. Esse foi o meu segundo Réveillon nos Estados Unidos da América, a terra da liberdade onde eu escolhi viver, disse a publicação, e que caridosamente me acolheu e me protegeu da ditadura que miseravelmente se instalou no meu país. Pessoal, eu vejo isso, né? Eu tento conversar com as pessoas e explicar para as pessoas que uma das portas de entrada do comunismo no Brasil é essa raiva dos Estados Unidos. Muitas pessoas de direita no Brasil caíram na armadilha da esquerda, da esquerdalha do Lula, em dizer que os Estados Unidos são os imperialistas malvadões. Eu já debati com várias pessoas de direita que eles têm essa raiva dos Estados Unidos. Eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito dele, um cara inscrito do nosso canal, muito inteligente, que acabou saindo do nosso grupo e do nosso canal exatamente por isso. Ele criou um ódio contra os Estados Unidos, ele se tem uma visão anti-americanista por entrar em grupos de malucos que não entenderam que isso é uma manipulação. Como a juíza, ela diz aqui que os Estados Unidos, ele a protegeu carinhosamente, aonde aqui ela tem a liberdade. E aqui ela consegue agora viver uma vida sem a perseguição que ela estava sofrendo. É interessante esse aspecto, né? Interessante. Aposentadoria compulsória. A Ludmila comentou o fato, o Conselho Nacional da Justiça ter aposentado compulsoriamente do cargo de juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela contou que documentou as acusações e as entregou às autoridades norte-americanas. Na mesma forma, narrei minuciosamente o desprezo que aqueles órgãos tiveram com a minha segurança física, disse, e como eles maliciosamente utilizaram-se da minha situação de risco pessoal para atacar a minha honra. Você vê, pessoal, aqui nesse documento, né, que ela fala, essas falas dela, você vê mais uma narrativa da esquerda que cai por terra. A esquerda diz proteger as mulheres. É mentira. A esquerda nunca protegeu as mulheres. Quem protege as mulheres sempre foram a direita. Os direitos de votar, o direito de ir e vir, o direito da liberdade, os direitos iguais, tudo isso foi lutado
com a direita. A direita deu todos esses direitos às mulheres. A esquerda, eles são simplesmente protegem as mulheres que pensam como eles querem que elas pensem. Ou seja, com a esquerda, a mulher não tem liberdade de pensamento. Se ela pensar diferente deles, na cabeça deles, ela não pode ser protegida. Conforme a Ludmilla é atacada por toda a esquerda, atacada pelo todo o sistema, você não vê as feministas protegendo-a. Você não vê as feministas querendo o bem dela. Não é verdade. Se você critica a Janja, as feministas te atacam. Se eles criticam a Michelle, as feministas não falam absolutamente nada. Então, a esquerda, ela tem unanimidade de pensamento. Ou você pensa como eles pensam, ou você não é uma mulher. E assim vai com todas as outras classes sociais e todas as outras minorias. Eles simplesmente mentem dizendo que as protege, mas é verdade. A juíza também teceu críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou sofrer perseguição por parte do magistrado, mas que não tem medo de falar. Todo aquele perseguido por ditaduras que escolhe permanecer no país é obrigado a colocar o rabinho entre as pernas e se calar para se proteger, enfatizou. Não é meu caso. Contém comigo que Deus salve o nosso país desses tiranos de toga que tomaram de assalto nossa liberdade. Então ela fala coisas muito fortes, ela diz que realmente as pessoas que estão no Brasil, elas estão hoje proibidas a criticar o Alexandre de Moraes de certa forma, estão proibidos a criticar a Suprema Corte. Então esse é um caso muito sério, mas que nós estamos vendo que cada vez mais brasileiros estão se asilando aqui nos Estados Unidos, pedindo asilo por uma perseguição. E nós estamos falando de jornalistas, estamos falando de juiz, estamos falando de economistas, estamos falando de pessoas que de todos os níveis sociais vindo para os Estados Unidos e pedindo asilo. Certamente que isso está sendo visto pela justiça americana. Os Estados Unidos está começando a perceber o que está acontecendo no Brasil e isso certamente começa a criar uma pulga atrás da orelha do STF brasileiro, que começa pouco a pouco a ser visto pelo mundo como um órgão ditador, que não é mais um órgão que eles acreditam que estão fazendo a justiça. Já tem vários questionamentos, mesmo da grande mídia aqui nos Estados Unidos, questionando se o trabalho do Alexandre de Moraes realmente foi bom para a democracia. Se o que ele fez realmente foi algo bom para a democracia ou algo ruim. Então são coisas que têm sido questionadas todos os dias aqui nos Estados Unidos. Mas o que a gente pode falar? Que o jogo continua. Nós precisamos reverter essa situação. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro não podem sair do Brasil. Então, as pessoas que podem, muitas já saíram e pediram asilo. As que não podem, nós precisamos dançar conforme a música, nós precisamos lutar para reverter esse jogo, nós precisamos ficar na briga. Não temos como nos render. Já as pessoas que têm condições, elas vêm para os Estados Unidos e dos Estados Unidos eles tentam ser uma resistência. Então, essas pessoas que estão aqui são resistência nos Estados Unidos. Eu acho que a palavra que a esquerda usava muito de resistência, na verdade, ela tem que ser usada pela direita, porque a esquerda nunca foi perseguida como a direita está sendo perseguida nesse momento. Então, nós somos a resistência. E muitas coisas boas acontecem quando essas pessoas que foram caladas agora têm liberdade para falar. Então, vamos apoiar, vamos nos unir e vamos acreditar que nós um dia viraremos esse jogo. E o que está acontecendo nas eleições americanas de 2024, aonde tudo indica que será Biden e Trump. Mas uma terceira via surge e preocupa. Mas quem está mais preocupado? Não esqueça de compartilhar com seus amigos, galera. Vamos lá. Isso aqui vai ser nossa vídeo número 2 dessa série de vídeos sobre as eleições americanas. Se você não assistiu um ainda, vou colocar aqui para você assistir depois. Vamos tentar aumentar aqui para você entender um pouco dessa matéria e eu vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui nos States, né? Vamos lá. Olha só isso aqui. Terceira via pode decidir as eleições de 2024 nos Estados Unidos. A candidatura independente de Robert Kennedy Jr. vem preocupando a campanha de Biden. Lembra você que a família Kennedy, né? Quem é o Robert Kennedy Jr.?
A gente vai explicar para você. Mas família Kennedy, vamos lembrar disso. Vamos lá. Robert Kennedy Jr., sobrinho do John F. Kennedy, ou seja, o sobrinho do presidente que foi assassinado, o ex-presidente e filho de Robert Kennedy, que quase foi chefe do executivo dos Estados Unidos, quer ocupar o Salão Oval e destronar o atual mandatário Joe Biden. Esse Robert Kennedy Jr., ele tentou, porque aqui nos Estados Unidos nós temos as primárias. Então, o Robert Kennedy Jr., ele tentou ir nas primárias e conseguir derrotar o Biden nas primárias para que ele pudesse, assim, ser o candidato democrata. Mas ele desistiu dessa ideia e depois voltou numa ideia, ao invés de entrar como democrata, agora como independente. Então ele se tornou um candidato independente para concorrer às eleições. E isso preocupa mais ao loirão, o Trump, ou isso preocupa mais ao Biden? Vai no comentário de sua opinião. Você acha que o Robert Kennedy, que de acordo com algumas pesquisas aqui, ele está até pontuando muito bem nas pesquisas, ele estaria tirando votos do loirão, né, dos republicanos, ou ele estaria tirando votos dos democratas, como um Kennedy? Vai no comentário e dê a sua opinião aí para a gente fazer a nossa análise, né? Vamos lá. Em abril deste ano, ele se lançou candidato nas prévias democratas, mas abandonou a corrida. Já em outubro, agora, ele quer disputar a vaga como independente. As chances de vitória, porém, são mínimas. Não é dizer que um candidato de terceira via não possa vencer uma eleição nos Estados Unidos, mas o sistema do colégio eleitoral faz com que seja muito improvável que um candidato à presidência seja qualquer coisa mais do que parte de debate, afirmou o professor. Então vamos entender mais aqui. Aqui ele fala terceira via, o candidato de terceira via, alguns exemplos. Efeito Kennedy preocupa o Biden. Pesquisa recente da agência de notícias Reuters do IPSOS mostra que o efeito Kennedy poderia atrapalhar Biden. Sem Kennedy na disputa, Biden está abaixo de Trump, com 2 pontos a menos, mas lidera nos estados mais disputados entre eleitores que dizem ter certeza que votarão. Ou seja, um cenário onde Biden venceria as eleições, mesmo perdendo no voto popular. A pesquisa foi feita, quer dizer, Biden perderia as eleições mesmo vencendo os votos populares. Você sabe que eu expliquei para você que nos Estados Unidos você não quer a maioria dos votos, você quer 270 votos que são dos colégios eleitorais. Se você conseguir 270 votos, você ganha. Fábio, eu tô confuso com esse negócio de 260 votos. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas nós temos um outro vídeo que você pode entrar no nosso canal e assistir, que explicamos sobre isso, tá bom? Então, o Biden, o que está dizendo aqui que o Biden, tudo indica que ele terá mais votos na população, terá mais votos, mas vai acabar perdendo. Porque você pode ter milhões de votos a mais e não alcançar os 270 votos. Já o loirão pode ter muito menos do que Biden, mas alcançar 270 votos, que são os votos colegiais. É isso que importa nos Estados Unidos. A pesquisa foi feita antes da decisão da Justiça de Colorado, que decidiu que Trump não pode concorrer às eleições presidenciais no estado. A Suprema Corte dos Estados Unidos decide no começo do ano se o ex-presidente poderá concorrer. Na minha opinião, cara, a Suprema Corte vai dar vitória de 9-0 para o Trump. Né? Então o Trump não tem problema nenhum com isso. Quando o Kennedy entra na disputa, porém, a liderança de Trump sobe para 5 pontos em relação ao Biden. E o republicano lidera em todos os 7 estados mais disputados. Ou seja, com Kennedy, as chances da vitória de Trump aumentam. Então vamos parar aqui, vamos entender o que está sendo confuso para o brasileiro e o que está bem claro para nós aqui nos Estados Unidos, principalmente nós conservadores, que analisamos tudo isso, né? O Robert Kennedy, ele é aquele presidente que está se colocando como antissistema. Antissistema. Ele é anti-vacina, ele é antissistema, ele é anti as guerras, anti a Ucrânia, anti todo esse tipo de coisa. Mas aí eu pergunto a você, você conhece a família Kennedy? A família Kennedy é uma família mais sistemática que existe nos Estados Unidos, uma das famílias mais tradicionais dentro do sistema. E
o Kennedy, que foi assassinado, e toda a sua família, se você lê a história, existe o que chamam aqui nos Estados Unidos uma maldição da família Kennedy, né? Porque morreram de acidente de avião, morreram assassinados, morreram de acidente de carro. Sempre um Kennedy tem um final triste, desastroso na família. E todos nós sabemos que o Kennedy sempre foi uma família de esquerda. Eu sei que no Brasil muitas pessoas confundem as coisas. Muitas pessoas acreditavam que o Biden, quer dizer, que o Obama era de direita, que o Obama era bom. Então, as pessoas, às vezes, no Brasil, recebem a mensagem errada, porque assistem Rede Globo e grandes meios de comunicação que corrompem a verdade. Mas a verdade é que a família Kennedy é uma família do sistema. Não tem como o povo americano acreditar que alguém que sempre esteve dentro do sistema, na família Kennedy, agora é uma pessoa antissistema. Seria dizer a você que o J.P. Morgan vai se revoltar e se levantar contra os bancos. Os Rockefellers dizer que são antissistemáticos. Quer dizer, impossível. São famílias que são do sistema, mandam no sistema, participam do sistema, são os grandes lideranças do sistema. O que nós não estamos observando, e que nesse caso é bom para os Estados Unidos, que uma presença da terceira via, mesma coisa no Brasil, não tem a menor chance. Até quando a gente faz pesquisas e mapas e tenta fazer tudo, eles nem sequer colocam terceira via nos mapas. De tão longe que da realidade é acreditar que alguém de terceira via poderia vencer umas eleições nos Estados Unidos. Não tem chance de vencer. A terceira via não tem chance, o Robert Kennedy não tem menor chance de vencer nos Estados Unidos, mas tudo indica que a presença dele nas eleições vai facilitar a vitória do Loirão. E isso é bom demais, porque nos estados grandes que já são democratas, que não se importam com votos, o Biden ganha. Mas naqueles 7 estados que são estados que realmente flipam, com a presença do Kennedy, ele vai tirar votos do Biden. E esses votos, porque vamos pensar assim, na Califórnia o Biden ganha do Trump com uma vantagem gigantesca. Então, se o Kennedy tirar alguns votos do Biden, não vai fazer diferença nenhuma. Em Nova York, se o Kennedy tirar alguns votos do Biden, não vai dar diferença nenhuma. O Biden ganha com muitos milhões a mais de votos. Mas quando a gente vai para outros estados como Arizona, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvânia, aí você vê que a diferença são pouquíssimos votos. O Bush ganhou do Al Gore na Flórida por 537 votos. Então, certamente, nesses estados, o que vai acontecer? Os democratas terão 2 candidatos democratas para escolherem. Então, eles poderão escolher o Robert, outros escolhem o Biden, mas esses poucos candidatos que saírem dos democratas para o Robert, ele fará uma diferença colocando o Trump na frente. Então é uma ótima notícia a participação dele como terceira via. Eu sei que ele, como terceira via, vai levar também alguns votos do Trump, com certeza. Mas eu acho, se a gente colocar num cenário real, ele, como uma família democrata, uma família do sistema, uma família que é odiada pelos republicanos, uma família conhecida por muitos e muitos anos, vai levar muito menos votos independentes que iriam para o Trump do que os votos independentes que iriam para o Biden. Então eu diria que essa porcentagem será tão maior ao Biden, né, roubando votos do Biden, que Trump certamente ganhará nesses estados e a possibilidade do Donald Trump ganhar, ela aumenta nesse momento. Então, isso é bom. Vamos continuar aí observando esse jogo e torcendo para que isso continue e que realmente venha a acontecer. Então, não tem a menor chance do Robert Kennedy ganhar como independente. Isso aí nos Estados Unidos não existe. Nunca ninguém ganhou, nunca ninguém vai ganhar dessa forma. Porque o dinheiro, o poder, tudo está ali entre o republicano e os democratas. A única coisa que pode acontecer, que algumas pessoas analisam, é o Biden sair da corrida e o Kennedy ficar no lugar do Biden. O que eu também não acredito que vá acontecer. Mas muitas pessoas pensam que isso é uma possibilidade. A possibilidade existe, probabilidade muito pequena. Então vamos torcer para que o Loirão ganhe, porque o Loirão ganhando, meu amigo, essa direita brasileira vai despertar com muita força e será bom demais. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no nosso próximo